A gente vai acompanhar agora a entrevista com o zagueiro Rony Lobo, ele que é titular desse time do Asa, está garantido para o jogo do próximo sábado, vai falar conosco desse momento que vive o elenco do Asa e dessa partida diante do CSE. Os trabalhos estão bastante intensos, né? Já começamos a semana bem e trabalhando firme para poder fazer um placar, né, favorável para a gente já no sábado. Rony, é uma partida onde a tendência é que seja mais disputada do que os dois últimos jogos, pelo fato do CSE já conhecer o Asa, vocês também se conhecerem já. O CSE precisa a todo custo de uma vitória, não conseguiu vencer ainda. O que eu disse há pouco, passa a ser uma partida mais disputada, com mais disputa no setor do meio campo, de muita marcação, sem muito espaço. A gente sabe que é um clássico, né? Então se torna mais difícil jogar um clássico desse. Então a gente trabalhar firme, saber o que o professor vai falar ali pra gente infiltrar na defesa deles e conseguir fazer um placar bastante positivo pra gente, né? Não importa se vai ser 1-0, 2-0, mas que a gente saia com os 3 pontos de lá é o importante. Foi uma jogada de escanteio ali, né? A bola veio até em mim, eu cabeceei, mas não foi sem força pro gol. Os caras já ligaram o contra-ataque, graças a Deus fui feliz ali naquela roubada de bola. Fui na minha velocidade ali, peguei o cara, roubei e com a inteligência ali do Chudo, né, do Kellyton, com a inteligência ali do Grafite, soube finalizar e concluir gol. Queria que você falasse um pouco mais dessa regularidade sua, porque desde o Alagoano que você mantém uma regularidade. Na Série D, 2 jogos, você permanece com isso e com um companheiro novo, entre aspas, né? 2 jogos apenas com o Ítalo. Assim, parece um entrosamento que já vinha de há muito tempo, Rony. A gente procura ser bastante eficiente ali atrás, né? Principalmente não só eu, mas toda a linha de 4, juntamente com o nosso goleiro, nosso time completo, né? Nossa defesa completa. Então a gente tenta ali se doar ao máximo nos jogos para a gente sofrer pouco, para a gente concluir sempre não levando gols e se levar, a gente conseguir fazer lá na frente para reverter o placar. Então, graças a Deus, estou tendo a oportunidade aí de continuar jogando. De estar mostrando meu trabalho, de estar sendo eficiente nos jogos e que eu possa continuar nessa pegada, sendo nessa regularidade e que a gente possa ir até o final e buscar o acesso. O primeiro momento é defender, né, no seu caso especificamente, mas você vez ou outra chega ali na frente e tá faltando um pouquinho de detalhe só pro gol do Rony nascer, né? Tá faltando só um pouquinho de detalhe ali na frente. Acho que o segundo cabeceou bem ali na frente no segundo tempo desse jogo, né? Infelizmente o goleiro pegou, mas vamos continuar trabalhando que logo tá saindo um gol do Rony Lobo, se Deus quiser. Para finalizar, nesse cabeceio requer mais o quê? Mais força, mais qualidade nele, menos força e mais qualidade? Que definição você tem? Eu acho que faltou um pouco de mais de precisão ali, né? A bola tá sendo boa, os meninos estão cruzando a bola bem ali, e aí tá faltando um pouco de uma força com uma qualidadezinha ali para poder a bola estar entrando dentro do gol. Mas a gente está trabalhando firme todos os dias, que o professor tá passando nos trabalhos aí, então creio que logo tá saindo um gol aí. A expectativa é que saia um gol do Rony. Ele já tem um gol com a camisa do Asa. Inclusive o Bruno Pianissola, na hora da entrevista, tirando onda, tirando resenha com ele, né? Passou por ele. Aí o Bruno disse: inclusive o gol que você fez foi um chute sem querer. Com o Bruno, com o Rony Lobo. Os caras são parceiros demais. E aí o Rony vem nessa tentativa também de fazer um gol. Até já teve a oportunidade de fazer mais um gol no campeonato alagoano. Teve chance também, mas o goleiro defendeu, enfim. E já na Série D também teve, me parece que 2 chances na Série D. O último foi no jogo passado, ele cabeceou a bola, mas o goleiro também fez a defesa. E aí, mas aos poucos vai nascer. Não adianta essa ansiedade, essa pressa. O Rony é sabedor disso, tem a tranquilidade disso, tem a experiência para isso também. Na hora certa e no momento certo, esse gol do Rony vai nascer. E o detalhe, viu, Clevândio? Disse isso uma vez com o Anderson Feijão, e depois o Feijão veio conversar comigo, disse numa segunda-feira. Eu disse isso numa terça, foi quarta-feira, e quando foi na segunda-feira, após um jogo, antes disse: você estava premeditado, foi? Eu disse: por quê? Porque eu tinha dito que o Rony ia fazer o gol, o Anderson Feijão
quem sabe nesse final de semana lá atrás, é ele que faz o gol do Asa, porque tá precisando fazer o gol e quem sabe se não é o gol da vitória. De repente o Asa vence o jogo 1-0, o gol do Anderson Feijão. E aí ele, rapaz, você estava sabendo das coisas, mas a coisa acontece. Então no momento certo, na hora certa, esse segundo gol do Rony com a camisa do Asa vai nascer. Quem sabe no jogo decisivo, quem sabe no jogo, todos são importantes, mas no jogo bem mais importante. Exato. E coincidência ou não, o Rony ele cita, principalmente aí falando do entrosamento, era algo que até que nós debatíamos na semana passada sobre a sequência de jogos que propicia para uma dupla de zaga que tem qualidade um desenvolvimento com o entrosamento, e é isso que está acontecendo. No primeiro jogo, obviamente, e é natural acontecer alguns erros de marcação, e por isso que eles estavam inclusive se cobrando naquele jogo contra o Sergipe. É como o Cardeal disse, não tem como você dentro da partida, no meio da partida, pedir por favor, meu amor, que marque certo, não tem como. O jogador vai se xingar, vai mandar para aquele canto, mas quando acabar o jogo, o cara chega lá, desculpa, a gente estava todo mundo caminhando para um lugar, tentando caminhar para um lugar só, então tem que cobrar. E a cobrança tem que acontecer. Algo até que o Bruno Pianissola também falou ontem, que tem que acontecer para que dê tudo certo. E tá dando certo sim com o Rony Lobo e com o Ítalo Rogério. A gente falava também sobre essa dupla de zaga, inclusive eu citei que quando tem qualidade, os jogadores eles conseguem pensar da mesma forma para que tenha esse desenvolvimento. Então essa parte defensiva do Asa, essa consistência defensiva que o Asa vem desenvolvendo, principalmente que desenvolveu e mostrou essa evolução no jogo contra o Petrolina, naturalmente com a sequência de jogos vai melhorar, vai ajustar, vai corrigir, e é assim que se corrige a parte defensiva, porque a gente sempre fala que o futebol é muito mais fácil você estar sem a bola e defender do que estar com a bola para criar. Mas se você não tiver compactação, não tiver ajuste, todo mundo fazendo o balanço defensivo da forma correta, erros acontecem. E o Asa não mostrou basicamente nenhum erro contra o Petrolina. É torcer para que consiga dar essa continuidade e que não só os dois zagueiros, mas o sistema, quando tiver sem a bola, consiga ter essa compactação e essa eficiência e a solidez que teve contra a equipe do Petrolina, inclusive. O Rony Lobo é um jogador que vem mantendo uma regularidade, e o perfil do Rony é um jogador de muita força, né? Nós não estamos falando do atleta da saída qualificada, mas um jogador que apresenta uma força muito grande, uma força física, né, na disputa, o posicionamento dele, né, a presença e a ocupação de espaços defensivos. Ele tem uma disputa muito interessante ali nesse setor de defesa do Asa, e guardar as devidas proporções, mas é de um jogador que traz para mim alguns fatores que são bem semelhantes, e não é em qualidade, antes que se fique essa situação ou que eu esteja viajando, mas estou falando de postura e o uso da força para o próprio proveito, com o Fabrício Bruno no Flamengo. É um jogador que sabe utilizar o corpo quando necessário, é um atleta que tem uma participação em termos de ocupação de espaço, que é muito inteligente nesse ponto, e que atua em determinados momentos quando o técnico precisa. No caso do Rodrigo Fonseca, ele faz o papel pelo lado direito, mas no caso de uma situação de dificuldade, de repente não contar com o Ítalo Rogério, é um jogador que pode passar até atuar pelo lado esquerdo, como ele fez algumas vezes com o Benê, né, quando ele fez essa dupla durante a fase decisiva do Campeonato Alagoano. Essa questão de união do grupo do Asa é uma questão que nós já debatemos em outros momentos, e acredito que isso é apenas uma constatação do ambiente do clube e do quanto isso é positivo. Porque nós reconhecemos que o time do Asa e tem uma certa qualidade para poder competir nessa Série D do Campeonato Brasileiro e disputar uma condição até maior em termos de meta, que é o acesso para a Série C, o retorno para a Série C. Isso para mim também faz parte desse ambiente, né, nos bastidores, esse entendimento entre os atletas e tudo aquilo que os atletas conseguem viver com mais transparência possível no dia a dia, no ambiente de trabalho. Os resultados, eles não vêm por acaso, eles não vêm de forma nenhuma por acaso. E se o Asa está colhendo hoje resultados, mesmo com apresentações que são muitas vezes alvo de contestação de algum torcedor, eu diria que essa situação cai por terra por conta de atitudes assim, no ambiente de trabalho, no dia a dia,
das vaidades muito bem controladas, porque é impossível você falar de um time que tem um elenco com 30 jogadores que não exista de orgulho, a disputa que é por uma titularidade, por uma visibilidade, pela preferência do comandante técnico, tudo isso existe. Sendo que o Asa não tem essa situação, mas tem que equilibrar muito bem, controlar muito bem, cada profissional respeitando o próprio espaço e o momento de cada um. E isso tem sido, pelo menos, uma situação que tem ficado exposta para mim, com os resultados, com as apresentações do Asa, com os gols que o Asa tem feito. Você observa a comemoração dos atletas, o coletivo vai lá e abraça o jogador, uma coisa que quando a gente sabe que quando o grupo está rachado, dificilmente acontece. Tem jogador que vai lá cumprimentar e tem outros que não vão. Isso é uma situação que nós já vimos em Real Madrid, já vimos em Barcelona, e por que não esperaríamos ver aqui no futebol de Alagoas? Então acho que essa situação traz aí, para tudo isso que eu estou colocando, uma segurança muito grande para um trabalho no dia a dia, e o Rony Lobo não tem sido diferente nesse contexto. Tem trabalhado sim com muita dignidade. Para mim é um dos grandes jogadores que o Asa conseguiu trazer na temporada. Já tinha vivido uma situação de visibilidade muito interessante no ano passado com a camisa do Ferroviário do Ceará, e agora no Asa está apenas sendo uma constatação de um jogador que veio com oportunidade para poder assumir a titularidade da equipe desse setor de defesa, e para mim não tem outro jogador que possa não ter condição de titular, fazer dupla com o Ítalo Rogério hoje nesse setor de defesa do Asa, que é considerado titular do trabalho do técnico Rodrigo Fonseca. É o Rony Lobo mais 10 na equipe do Asa, do meu ponto de vista. Eu vejo muita qualidade nessa defesa do Asa, a partir desses laterais, que são laterais que apoiam, laterais que sabem também marcar, até porque eles apoiam, porque tem uma segurança muito em relação aos dois jogadores que atuam no meio de campo, no setor de marcação, fazendo cobertura de um lado, fazendo cobertura do outro lado. Fica mais fácil para que os lados possam avançar. E não só tem essa consistência de defesa, como sabe o que faz pelo meio de campo, e tem até a briga, titularidade no ataque. Então é um time que está muito bem montado, muito bem escalado, muito bem definido, sabe o que quer dentro de campo, tem reservas à altura para usar na hora que quiser. Agora, dessa entrevista do Cardeal com o Rony Lobo, uma coisa que me chamou a atenção foi quando o Cardeal perguntou exatamente com relação ao adversário. O Asa tem 2 jogos, 2 vitórias. O CSE tem 2 jogos e até agora não venceu. Tem um empate. Claro que o torcedor não vai gostar de ouvir o que eu vou dizer, mas eu não vejo, apesar dessa campanha do Asa e do CSE, eu não vejo esse grande favorito, esse favoritismo disparado do Asa nesse jogo de sábado, por conta do jogo ser em Palmeira dos Índios. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, o CSE que precisa de uma vitória para tentar se estabelecer dentro da competição. Então eu preciso mais equilibrado, que vai ter o Asa mais do que o jogo contra o Sergipe e mais do que o jogo contra o Petrolina. Agora, pelo amor de Deus, torcedor, pelo amor de Deus, logo alertar aqui, e não quero na segunda-feira ouvir o torcedor aqui, caso o Asa não consiga vencer, ou até se perder o jogo, o torcedor na segunda-feira começar a dizer que está tudo errado, que perdeu para o CSE, nada presta, que tem que contratar outro time, que tem que fazer outro grupo, e começar a atrapalhar, até complicar o trabalho que vem sendo feito através do discurso. O torcedor tem todo o direito de ter, mas ele precisa ter calma, precisa ter equilíbrio e saber que não é pela derrota que possa acontecer, e isso é natural, que está tudo errado no Asa, muito pelo contrário. Para mim, qualquer resultado que aconteça no sábado, de vitória do Asa, de derrota ou empate, para mim é absolutamente normal. Eu nada em relação ao que eu acho desse grupo montado pelo Asa para a disputa da Série D.